O meu entrevistado de hoje será José Mário Schreiner, que é deputado federal e presidente da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. E o tema da nossa entrevista será os temores e incertezas momentâneas do agro. Zé, eu gosto demais da conta de conversar com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela oportunidade. E é claro que sempre é uma alegria muito grande estar conversando com você e com essa audiência extremamente qualificada da Rádio Morada do Sol. Zé, você foi reeleito mais uma vez para a presidência da Federação, da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Isso mostra a sua competência e que o pessoal gosta do seu trabalho. Parabéns. Obrigado, Divino. E a gente está sempre aí à disposição e com muita vontade de continuar contribuindo com esse setor que é extremamente importante, não só para Goiás, mas para todo o Brasil. O setor agropecuário ele tem sido aí a âncora do nosso desenvolvimento, a âncora aí da geração de empregos e, sem dúvida nenhuma, um setor extremamente importante para o país. Bom, infelizmente, todas as outras vezes que eu conversei com você, o agro era só alegria, a gente só tinha motivo de riso, satisfação, aumento de safra, e agora a gente vive um momento de extrema tensão, um momento muito complicado. Como é que você avalia esse momento que estamos vivendo agora, Zé? Olha, acho que nós precisamos analisar por pontos, por partes. Primeiro, hoje a gente vive aí um momento bastante tenso no que diz respeito a custo da produção agropecuária, a guerra Ucrânia e Rússia, que, sem dúvida nenhuma, também alterou os nossos custos de produção, mas também nos leva a buscar algumas saídas, como, por exemplo, nós temos um índice maior de nacionalização de fabricação de fertilizantes. O governo federal já tomou algumas atitudes, algumas decisões. Nós, na Câmara, também estamos tomando outras. Eu sou relator de um projeto, o Profert, que realmente ele dá aí incentivos e busca nós estimularmos a indústria de fertilizantes nacional a estar buscando cada vez mais produzir fertilizantes, porque entendemos, de qualquer forma, mesmo com todo esse alto custo de produção que nós estamos tendo, mas é um risco muito grande para o Brasil você depender em quase 90% dos fertilizantes importados. Isso quer dizer o quê? Que se amanhã depois nós entrarmos aí num colapso de fornecimento de fertilizantes para o nosso país, sem dúvida nenhuma, o Brasil ele para com todo esse potencial do setor agropecuário, e isso pode prejudicar o Brasil de uma forma muito grande. Então, esse é um processo extremamente importante. E com todo esse movimento, sem dúvida nenhuma, nós produtores, tivemos um aumento de custo bastante grande, ao qual nos leva a ter margens aí mais apertadas, margens mais, eu diria, mais extremamente curtas, no sentido de que ele possa aí oferir algum lucro, como já anteriormente, agora, há pouco tempo, realmente o setor estava dando um retorno bastante grande. Então, é um momento onde os produtores precisam ter bastante cautela, e a gente tem percebido isso na nossa classe produtora. Agora, por um outro lado também, todo esse movimento mundial, ele coloca o Brasil também na vanguarda da produção de alimentos. O mundo hoje se preocupa muito com a segurança alimentar. Os grandes debates mundiais, eles têm sido travados aí com relação à preocupação com a segurança alimentar. Tanto que países da Europa já estão aí buscando cultivar em áreas que eram reservas, áreas que estavam aí em dormência, para aumentar a sua produção e, com isso, também depender menos de produtos alimentícios vindo de outros países. E o Brasil, nesse contexto, ele ocupa um protagonismo mundial. Não é um país no mundo que tenha a condição de dar essa resposta que o mundo espera no que diz respeito à segurança alimentar. Nós estamos aí entrando muito forte na Ásia, em países aí que extremamente populosos, que estão agora conhecendo o que é agropecuário, o que é agricultura do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, isso também nos traz uma oportunidade. Agora, é claro que também tem outras preocupações que assolam o setor, que é agora, como recentemente, o resultado das eleições presidenciais. Nós não podemos deixar de tocar nesse ponto de vista político do Brasil, onde existe uma preocupação muito grande nossa de um retrocesso
né, num retrocesso com essa vitória aí do PT, né, com a vitória que foi auferida no dia 30 de outubro, vitória entre aspas, que está sendo muito questionada ainda, o resultado das urnas, né, e é claro que podemos até tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas nos traz uma preocupação muito grande no que diz respeito à questão do direito de propriedade. E nós vemos já alguns movimentos extremamente perigosos, eu diria até mais que isso, movimentos totalmente inconstitucionais, que é a relativização do direito de propriedade. Né? Essa decisão do ministro Barroso, que já foi acompanhada pela turma, né, no sentido de montar uma comissão ali de humanização quando houver uma invasão, sem que o juiz tenha dado o seu veredito, sem que tenha dado a sua sentença, para poder se entender ali se o invasor, que no nosso ponto de vista é um crime, né, é um criminoso, com quem foi vítima desse crime, de conversar e formar essa comissão de humanização. Isso nos traz diretamente uma preocupação com a questão da relativização do direito de propriedade no Brasil, o que é muito grave, né? O que é muito grave e que preocupa muito o setor agropecuário. Essa é uma questão que nós não abrimos mão, é a questão do direito de propriedade que está cravado em cláusula pétrea na nossa Constituição Federal. Além de outros princípios básicos que nós defendemos, que é o livre mercado, né? Enfim, são questões que nos preocupam muito agora, com esse direcionamento do resultado das eleições, como eu já disse ainda, entre aspas, que está sendo muito questionado, né, no sentido de que nós não vamos enfrentar tempos fáceis, nós vamos enfrentar tempos extremamente difíceis. Agora, também, por outro lado, né, eu penso e imagino que nenhum governante vai querer prejudicar um setor que responde por quase 1/3 do PIB nacional, mais de 1/3 dos empregos, quase 50% das exportações no momento delicado do Brasil. E é claro também algumas movimentações aí que a gente vê, por exemplo, hoje, a agricultura na Argentina, na forma como está praticamente devastado o setor produtivo rural, né, no sentido de tudo aquilo que o governo socialista pregou lá, e outros países aí também arrebentaram a sua agricultura. E não é desejável para o Brasil, e também eu acredito que ninguém da sociedade brasileira concorda com uma ação como essa. Porque qual é o grande problema? Muitas vezes as pessoas falam, olha, mas o preço dos produtos está caro. Não é só no Brasil que subiu os preços. Como subiu os custos de produção. O mundo inteiro hoje ele tem um custo inflacionário maior, né? Por exemplo, a Inglaterra, mais de 40 anos que não tinha inflação de 2 dígitos, e hoje lá você tem aí uma inflação de 2 dígitos, como outros países do mundo também, né? Então, a questão, muitas vezes, do Brasil, dos preços, às vezes, não está disponíveis ali para os consumidores, é problema de renda dos brasileiros, não é a questão dos produtos caros. Então, essa é uma grande questão que nós precisamos levar em consideração e fazer com que o nosso PIB cresça, com que a geração de emprego cresça, enfim, que o Brasil possa retomar, como já tem mostrado isso, o mais rápido crescimento, para que as coisas possam aí se acomodar e a grande maioria da população brasileira ter acesso a alimentos. Nosso objetivo, cada vez maior, é oferecer produtos com qualidade e produtos acessíveis a toda a população brasileira. Às vezes as pessoas colocam assim, olha, mas o Brasil exporta muito. É claro, nós exportamos os excedentes, né? Por exemplo, ninguém muitas vezes fala, mas a carne, 80% da carne produzida no Brasil é consumida aqui dentro. Apenas 20% da carne ela é exportada, assim como outros produtos também. É claro que soja a gente tem um grande nível de exportação, mas também exportamos frango, produzimos frango para o mercado interno, produzimos suínos. Então, o Brasil ele tem aí, no setor agropecuário, né, no agronegócio como um todo, uma complexidade muito grande de produção, que se você afetar um setor, principalmente o primário da produção, sem dúvida nenhuma você estará aí prejudicando cadeias extremamente complexas e importantes para o desenvolvimento do nosso Brasil. Ô Zé, alguns dos temas que eu quero tocar você já adiantou aí, mas eu gostaria de saber como que a FAEG vê o movimento de resistência civil
que começou com os caminhoneiros e que já mobiliza tanto o comércio como o agro e a população de uma forma geral, tanto às margens das rodovias como em frente aos quartéis. Como é que a FAEG, enquanto uma instituição que representa os produtores rurais, vê isso, e você como deputado federal também? Olha, a Federação da Agricultura em si, né, e nós já tivemos aí, no segundo turno das eleições, retaliações muito fortes em cima das instituições. Então, nós acreditamos e temos considerado que as nossas instituições, elas devem ser preservadas, é claro, mas as pessoas, sim, elas podem e devem se posicionar, né? E o nosso posicionamento, é claro, é favorável a que nós possamos ter um país melhor, né? Nós estamos aí vendo essas manifestações ocorrerem, né? Manifestações de insatisfação com relação ao que está por vir no Brasil. Essa, eu acredito que é a grande preocupação, e que é preocupação minha também como cidadão, é uma preocupação minha como deputado federal. Nós estamos vendo aí muitas arbitrariedades, principalmente realizadas e que o judiciário tem colocado no Brasil, que não é razoável, que muitas vezes não é aceitável, tirando aí o direito das pessoas da sua livre expressão. Então, isso não é razoável em um país democrático, não é? E é claro que a gente sente na insatisfação, né, dos caminhoneiros, da insatisfação de grande parte da sociedade, com o resultado, né, e com essa suspeita de que houve fraude nas eleições. Aliás, fraude até é uma palavra até meio proibida hoje aí pelo nosso judiciário. Assim como também eu não relatei no momento anterior a decisão que foi tomada da relativização do direito de propriedade, foi tomada pelo ministro Barroso, e depois a turma toda também confirmou essa decisão. Então, nós vivemos esse momento bastante delicado no Brasil. Agora, eu acredito piamente que a gente precisa ter provas consistentes de que houve aí alterações no resultado das eleições. Nós precisamos ter essas provas mais consistentes para que a gente possa efetivamente até não concordar com o resultado eleitoral. Por enquanto, surgiu esse movimento na Argentina, lá de uma pessoa que acompanhou. Esperamos aí que também tenha um relatório do Exército que possa estar saindo, para a gente ter uma visão mais clara de todo o processo. Agora, o que nós vemos claramente é uma insatisfação de grande parte da sociedade com o que está por vir, com o retrocesso político, né, com todas essas questões que nós estamos discutindo, do direito de propriedade, do direito da livre expressão, enfim, todas essas questões aí estão colocadas na pauta, e uma grande parte da sociedade brasileira, ela não aceita retrocesso, né? E eu acredito que ela tem toda a razão, e eu compactuo também com isso, não o retrocesso. Nós não queremos aqui Venezuela, nós não queremos Cuba, nós não queremos aqui Argentina, né? O modelo argentino, modelo venezuelano, modelo cubano, porque nós já vemos o socialismo não deu certo em lugar nenhum no mundo, né? Apenas algumas nações. Para ter uma ideia, Divino Ronaldo, alguns empresários brasileiros que têm empreendimentos na Colômbia, né, agora há 3 meses e pouco que assumiu um governo socialista de esquerda, já estão arrumando as malas e vindo embora para o Brasil, um país que estava indo bem. Então, só para vocês terem noção da gravidade que isso representa, né? E essa insatisfação da sociedade brasileira demonstra claramente essa preocupação com o que está por vir no nosso Brasil. Nós temos que ficar atentos, né? Essa semana nós vamos ter uma semana extensa de trabalho em Brasília, no Congresso Nacional, até para ver a forma como vai se acomodar, né? A forma como as coisas vão andar. Agora, as arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil são inaceitáveis. Elas são inaceitáveis, para não dizer palavras mais fortes, o que nós temos vindo desse processo judiciário no Brasil. Ô Zé, o silêncio do Congresso Nacional diante dessas manifestações de decisões de censura, de cerceamento de liberdade, de expressão, bloqueios nas redes sociais, inclusive de parlamentares, tem deixado os brasileiros perplexos. Deputados estão com medo de falar. Se deputados estão com medo de falar, você imagina a população. Por que é que deputados e senadores estão tão calados diante dessas decisões, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes? Essa percepção, Ronaldo, que nós vamos ter essa semana no Congresso,
né? Porque até agora nós estávamos trabalhando remotamente, então você não tem aquele contato pessoal, você não consegue ter uma leitura exata, mesmo porque muitas vezes existe uma preocupação até de você estar falando com o celular. São momentos difíceis que nós temos passado, momentos sombrios, mas sem dúvida nenhuma haverá sim são declarações mais sólidas, mais consistentes no sentido do rumo que as coisas devem tomar, não é verdade? Então, isso talvez se arremete um pouco à questão das provas das eleições, né? Isso é extremamente importante. Agora, o que a gente precisa analisar nesse momento atual é o rumo que as coisas vão tomar, né? O rumo com que as coisas, que muitas vezes você pode se apressar num comentário hoje e amanhã realmente as coisas serem diferentes. Então, a gente precisa ter muito juízo nesse momento, muita cautela para colocar, você pode colocar insatisfação e tudo mais, mas em relação ao rumo, a gente precisa ter um pouquinho de cautela e analisar friamente. E essa análise, sem dúvida nenhuma, em função, inclusive, do feriado da semana passada, né, do dia 2 de novembro, essa semana, com certeza, a gente terá aí dados muito mais consistentes, bem mais consistentes. Agora, o que a gente vê e não pode negar, é um movimento já do Congresso, né, da Câmara e do Senado, no sentido de estar aprovando medidas aí, PECs da quebra do teto dos gastos, enfim, do furo do teto dos gastos, que está sendo proposto pelo governo eleito, entre aspas, no dia 30 de outubro, né? Essa questão também que a gente vai ter a percepção. Agora, uma coisa que me estranha fala-se apenas em quebra do teto, né, para o governo federal. Eu estranho que isso não é extensivo aos estados, muitas vezes que também precisam fazer o enfrentamento nas prefeituras. É interessante esse processo, sabe, viu? Eu, às vezes, fico me perguntando, poxa vida, existe a preocupação, então, só do combate à pobreza, né, só do Auxílio Brasil, por parte do governo federal, e os estados como ficam? Porque está todo mundo na mesma moeda. Então, são questões que precisam ser discutidas e vão ser discutidas, com certeza, essa semana. Bom, no possível governo PT, eu falo possível porque tem tanta coisa, tanta água para correr debaixo da ponte, já estão sendo ventilados nomes aí para o Ministério da Agricultura. Entre eles, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, Cátia Abreu, do Progressista do Tocantins, e até o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino. Eu gostaria que você fizesse aí rapidamente uma análise desses nomes possíveis para o Ministério da Agricultura. É muito difícil a gente falar em nomes, né, Divino Ronaldo? É muito difícil a gente avaliar nomes, né, do governo PT, mesmo porque eu me sinto na oposição. Um possível governo PT, Zé Mário, deputado federal, eu sou do campo da direita, então, centro-direita, eu não posso negar isso. Então, é muito difícil você fazer uma análise como essa. Agora, é importante nós ressaltarmos que, independente de quem quer que seja, tem que haver um diálogo com o setor produtivo. Isso é inegável, não pode ser não, agora essa turma aqui é do outro lado e tal. Não, o governo ele tem que governar para todos os brasileiros. E eu penso que quem for ocupar essa cadeira, independente de quem for, ele precisa estabelecer esse diálogo com o setor produtivo, porque senão as coisas não vão andar da forma que possa se imaginar. O setor produtivo hoje ele está muito organizado, o setor produtivo hoje ele tem uma responsabilidade muito grande com o Brasil. Nós não vamos nunca nos furtar a dar a nossa contribuição para o país, não para um partido, para outro, mas para o país. Agora, é claro que o setor também ele precisa ser tratado como ele merece, né? Com a grandeza que ele é. O setor ele precisa ter um diálogo para que aqueles que estão no governo possam sentir as nossas dores no dia a dia. Alguns nomes aí são altamente rejeitados, não é? Pela classe, como Cátia Abreu, por exemplo, e Nery Geller, né? Os produtores não ficaram muito satisfeitos, não, com isso, né? O que a gente observa, né, que o momento aquele do impeachment, onde a senadora Cátia Abreu, então ministra da Agricultura, ela tomou a posição de ficar ao lado do governo, né? Naquela época foi uma medida extremamente ousada da sua parte, e é claro que isso criou um distanciamento muito grande por parte dos produtores rurais. Assim como também o deputado Nery Geller, que concorreu ao Senado,
e já foi ministro, né, na época do PT, ele ostenta grande parte dessa rejeição. E o Carlos Fávaro é um senador que assumiu agora, recentemente, né, com a vacância da primeira votada, houve uma nova eleição. Ele é um membro mais novo, eu diria assim, é claro que ele já foi presidente da ProSoja, já tem um bom currículo, já foi vice-governador do Mato Grosso, né, mas talvez ele tenha uma circulação um pouco melhor. Mas isso quem tem que decidir os nomes realmente não somos nós, né? Como eu falei, eu me sinto da oposição. Quem vai ter que decidir nomes aí é aqueles que com certeza vão ter aí a responsabilidade, né, a grande responsabilidade de levar esse setor adiante. Os produtores rurais estão muito temerosos, estão preocupados com tudo que possa vir a acontecer com o nosso Brasil e com o setor a partir de agora. Estamos falando hoje sobre os temores e incertezas momentâneas do agronegócio e o meu entrevistado é José Mário Schreiner. Mas vamos falar de gente que você está mais próximo, governador do estado de Goiás. A imprensa noticiou na semana passada uma possível taxação do agro pelo governador Caiado, utilizando como justificativa perdas de arrecadação com a redução da alíquota de ICMS e tal. Você chegou a conversar com o governador a esse respeito? Esse assunto, Divino Ronaldo, ele já surgiu algumas vezes e não foi levado em frente. E agora existe essa especulação com relação também a criar esse fundo, né, principalmente voltado para a infraestrutura. É claro que é um diálogo muito embrionário, mas deve haver sim, vai haver logo, talvez hoje ainda, uma reunião do setor produtivo, com os produtores, com as nossas instituições, com o governador, para que a gente possa entender mais o que está sendo proposto, se é que está sendo proposto, e para aí depois a gente poder ter uma definição de se vamos continuar, se não vamos continuar. Eu acho que esse diálogo primeiro que deve ocorrer, até agora são especulações, eu conversei muito rápido com ele, por telefone apenas, né, para marcar essa conversa, e hoje a gente deve ter um detalhamento melhor de como que vai andar. E é claro que o Estado ele precisa de uma infraestrutura melhor, nós que somos do setor produtivo aí da nossa região sudoeste, também existe uma carência muito grande em infraestrutura, não é? Tanto que você pode ver ali na região do Rio Preto, o pessoal clama por uma rodovia pavimentada, ali no Jataí também, a GO 180, que agora está recebendo parte de uma pavimentação, GO 178, melhorias na 174, enfim, há muita coisa ainda a ser feita no sentido de infraestrutura. Isso sem contar as regiões mais remotas do estado, que também vão se desenvolver do ponto de vista do setor agropecuário, né, principalmente a agricultura e irrigação chegando, como é o Nordeste, o Norte, o Médio Norte do estado de Goiás, que é extremamente carente de infraestrutura. Então, isso que a gente precisa entender. Mas o Estado perdeu receita, perdeu arrecadação, sim, mas tem capacidade de investimento em infraestrutura? Não tem. Então, o que nós vamos fazer? Então, acho que essas questões, elas precisam ser discutidas com a maior tranquilidade possível, né? Se o setor entender que não concorda, vai fazer o quê? Vamos andar em estrada ruim, vamos atolar caminho. Então, essas coisas não têm dificuldade nenhuma. Vai, não tem problema, né? Vamos para frente. Agora, nós que estamos aí à frente do setor produtivo, a gente vê a dificuldade que nós temos em infraestrutura e de regiões que só não se desenvolvem mais por falta de infraestrutura, por falta de uma pavimentação asfáltica, por falta de ponte de qualidade. As nossas pontes aí hoje são de 40, 50 anos atrás, onde passava um caminhãozinho topo com 2 mil litros, com 20 latões de leite em cima, 50 latões de leite em cima. Hoje são bitrens carregados, e realmente a infraestrutura ela não suporta isso, né? E é claro que houve um abandono muito grande da nossa malha viária, principalmente a nossa malha viária rodoviária, em regiões aí do estado de Goiás. Eu cito 2 casos claríssimos. Por exemplo, abaixo de Jataí, à esquerda da BR-060, da BR-364, indo ali para Caçu, entre Meio e Serranópolis, ali é uma região que tem um potencial enorme de desenvolver a agricultura. O que falta ali? Falta infraestrutura. Então, e nós sabemos que a agricultura ela dá um retorno rápido. Agora, nós precisamos estar todos unidos nesse momento para que ver o rumo que a gente vai tomar. Eu vou dar um outro exemplo. Região ali de Mineiras, Portelândia abaixo, indo para Doverlândia, Caiapônia, para aquele mundo. Ali são milhas e milhas e centenas de milhas de hectares
que estão se desenvolvendo, mas eles carecem de infraestrutura. Inclusive, tem muita gente de Rio Verde, de Jataí, que está ali na região e sabe muito bem e entende o que eu estou falando. Né? Pontes que estão sendo feitas lá, só numa rodovia lá estão sendo construídas 16 pontes, cortes de serra, que as carretas não conseguem subir a serra, nós estamos cortando a serra. Mas a hora que dá uma chuva, passa um bitrem, pronto, acabou, estourou toda a rodovia. Então, a gente precisa discutir isso com muita clareza, com muita clareza. E, é claro, né, a participação do setor privado nesse aspecto, na discussão, é extremamente importante, não só na discussão, mas também, inclusive, na gestão de um possível, se é o caso, se as pessoas concordarem, né, na gestão de um possível fundo, para onde ele vai. Jamais um recurso desse pode entrar no Tesouro, jamais, se é que ele vai acontecer, né, isso tem que ficar muito bem claro, de que essa gestão ela tem que ser participativa, como nós fizemos no primeiro governo Caiado. Né, com os projetos que foram elaborados pela iniciativa privada, nós enfrentamos esse debate, fomos no Fundepec, conseguimos ali um recurso, os produtores nos ajudaram, e hoje são 39 projetos de pavimentação, de reconstrução de rodovias, de construção de pontes, de cortes de serra, que hoje estão sendo executados, porque nós enfrentamos e elaboramos e doamos o projeto executivo. Porque hoje a gente precisa entender que nem um prego numa tábua é pregado sem que haja um bom projeto executivo. E esses projetos foram elaborados, entregues, que se não fosse isso, com certeza, o próprio governador falar isso, hoje o Estado não estaria construindo nenhum palmo de pavimentação de rodovia. Foi porque a iniciativa privada acreditou, as pessoas ajudaram, contribuíram, e hoje nós vemos aí centenas de quilômetros de estradas, de rodovias sendo reconstruídas, sendo construídas, enfim, com a participação de uma forma muito clara, muito serena, muito tranquila. Né? E é uma outra questão também que nós vamos discutir com o governador, Divino Ronaldo, é a questão do direito de propriedade, a questão das invasões. O governador Caiado ele tem uma história com o setor agropecuário, né? Dos 30, 40 anos de vida pública dele, ele sempre esteve à frente da defesa do setor agropecuário. E ele foi um dos protagonistas que ajudou a implantar na Constituição Federal, lá em 86, 87, quando queriam socializar as terras, ele foi lá com a sua bandeira dizendo, olha, o direito de propriedade é sagrado, né? O direito de propriedade é sagrado no Brasil. Então, na época já estava tudo pronto para socializar. Hoje, nem propriedade nós não teríamos. Hoje as propriedades poderiam estar todas na mão do governo, do governo central. Então, são situações que nós precisamos discutir com clareza, né, com clareza. Agora, é claro, dentro dessa questão da segurança, que nos preocupa muito, e eu tenho recebido diariamente centenas de mensagens, dezenas de ligações telefônicas dos produtores dos 4 cantos do estado preocupados com essa questão de invasão de terra. Inclusive teve agora na sua cidade, Mineiros, né? Fazenda que está produzindo soja lá, soja plantada teve invasão. Exatamente. Então, essa é uma preocupação constante que nós vamos ter, e aí, novamente, eu me arremeto a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso, de montar uma comissão humanizadora, humanitária, para discutir o criminoso que invadiu, porque invadir terra é crime, está na Constituição Federal, com a vítima que foi... com a vítima ali que foi vítima desse crime, para discutir como que faz. Gente, é decisão judicial seguindo a lei. E pronto. Agora, depois quer discutir a forma como vai desocupar, isso é outro aspecto. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas os produtores, a FAEG, não sei o que, é contra a reforma agrária. Eu não sou contra a reforma agrária. E aí ninguém de nós somos. Nós somos contra a invasão de terra, que é crime. Tanto que quando há os assentamentos, e as pessoas sabem muito bem disso, quem está dando assistência lá é o Senar, é o Sindicato Rural, levando qualificação, levando assistência técnica a esses produtores, a esses assentados, que muitas vezes são lá jogados, como eram jogados na época do PT, e foi graças ao governo Bolsonaro que mais de 430 mil assentados receberam o seu título da reforma agrária. Isso precisa ser dito, isso precisa ser falado. Né? Então, são questões, Divino Ronaldo, que a gente tem que discutir com a maior tranquilidade. Né? Com o governador hoje, com o governador Caiado, governador, o pessoal está preocupado com segurança, qual é a sua visão? Falou, olha, eu vou cumprir a lei, né? Aqui em Goiás não vai ter esse negócio. Eu acho que é essa palavra que os produtores também querem e precisam escutar. Além, é claro, né, dessa especulação que foi dada
em relação a esse fundo aí para fortalecer a infraestrutura do Estado de Goiás. Ô Zé, eu sei que você está atrasado para a sua reunião com o governador, mas eu tenho uma última pergunta, assim, 30 segundos, responda para mim, por favor. Você já falou aí dessa solicitação do PT de uma suplementação orçamentária de 200 bilhões, caso isso venha à votação. Você votaria favorável? Eu sou contra furar o teto, né? Eu sou contra. Eu acho que foi um bom artifício que foi criado, foi do governo Temer que foi aprovado, é o teto orçamentário. Agora, é claro que se for para o bem do Brasil, se for para acudir as pessoas, como nós fizemos também na época da pandemia, nós estávamos no regime de guerra, né, foi declarado regime de guerra, nós tivemos que furar o teto ali para acudir as pessoas. Foram quase 800 bilhões que foram destinados ao Auxílio Brasil, 60 milhões de famílias receberam os R$ 600, todas as prefeituras e os governos do Estado receberam também ali as perdas ocasionadas pelo ICMS mais baixo, enfim. Agora, é claro que a gente vai discutir, mas como é que é o teto? Não, então é só para o governo federal? É só para o Lula fazer? Não, peraí, os governos estaduais e as prefeituras, como é que ficam? Né? Os prefeitos, nós sabemos, eles estão aí arrochados, às vezes ele tem o financeiro, mas não tem orçamento, porque o orçamento é baseado no ano anterior, corrigido pela inflação. As coisas elas têm que ser mais horizontais, elas têm que ser mais lineares, elas não podem favorecer só o rei. Ela precisa fazer com que todo o império ali possa também, se necessário for, utilizar isso, que vai ser importante. Né? A questão do teto, ela vai se tornar importante, inclusive para os estados, para eles poderem fazer os enfrentamentos e investimentos que se tornarem necessários. E em Goiás, é claro que nós precisamos de investimentos. Acabamos de falar aqui da infraestrutura do estado. Então, nós precisamos ser muito coerentes naquilo que a gente fala. Agora, com certeza, se for só para o rei do PT quebrar o teto, aí é claro que a gente precisa pensar também nas mais de 20 milhões de famílias que receberão o Auxílio Brasil. Agora, para fazer graça para o PT, com certeza, aí a gente vai ter que fazer uma análise muito mais profunda. Ô Zé, muito obrigado. Acabou o nosso tempo. Os produtores rurais estão com uma expectativa muito grande em você, como sempre tiveram. Eles acreditam em você e acreditam na FAEG. Parabéns e muito obrigado. Obrigado a você, Divino Ronaldo, mas eu quero aqui também fazer um agradecimento muito especial, parabenizar vocês, né, por esse importantíssimo programa, agradecer aos sindicatos rurais que sempre estamos juntos aí, sempre nos apoiando, estamos juntos aí, prestando um relevante serviço na ecoterapia, no agrinho, no FAEG Jovem, dando ali assistência técnica às pequenas propriedades, às médias, os nossos cursos de capacitação, né? Então eu agradeço muito a eles, porque se não fosse a eles, com certeza a FAEG não conseguiria chegar a esses 4 cantos do estado de Goiás. Então eu que agradeço por mais essa oportunidade e deixo aí um abraço a todos vocês. Muito obrigado, Divino Ronaldo.